do nosso programa, o Dr. Rodrigo Lopes, ele que é psicólogo. Olha que interessante, que notícia que eu achei fantástica, viu, doutor Rodrigo? A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou a proibição do uso de celulares e dispositivos eletrônicos em escolas públicas municipais por meio do decreto publicado no Diário Oficial. Mas qual seria o porquê dessa medida? A resposta é uma, gente: dependência tecnológica, que infelizmente, doutor Rodrigo, é o grande mal do século, né? Infelizmente, né? Bom dia. A dependência tecnológica ela está levando a várias situações que são aversivas ao ser humano. A dependência ela é um fenômeno global. Estima-se que 5% dos jovens que usam a internet sofram com ele, mas o que é de fato essa dependência tecnológica? É quando não é possível controlar a necessidade de utilizar smartphones, internet, jogos e outras telas. Inclusive, novelas recentes mostraram personagens com essa dependência tecnológica, o que nós estamos sofrendo com essa dependência tecnológica. Então, eu achei muito louvável essa medida do prefeito lá do Rio de Janeiro. Sim, cada vez mais vai ter que ter restrições, né? Porque, infelizmente, as crianças, os adolescentes não estão conseguindo ter esse limite, né? Imposto pela família ou eles mesmos tendo essa condição de limitar. Até porque, normalmente, a família, ela imita a realidade do que ela está vendo. Se eu vejo meu pai e minha mãe o tempo todo em um telefone, como é que eu não vou querer estar no telefone? E uma coisa, sabe, Carla, que está acontecendo muito, que nós precisamos ver. Os pais estão dando o telefone para os filhos, muito, já quando criança. Gente, eu fico assim chocada com os bebês. Às vezes eu estou em algum local, em um restaurante, eu fico observando muito isso, né? Porque, doutor Rodrigo, antigamente a gente brincava. Hoje, por exemplo, aqui no quadro Brincar e Aprender, a gente conversando com a Camila, que é fisioterapeuta, falando desse estímulo que os pais precisam dar aos seus filhos com relação aos brinquedos educativos. Então, a gente via isso. A gente fazia isso, né, Rodrigo? Nossos pais ali iam no restaurante, a gente ia para a brincadeira. Hoje não, hoje as crianças ficam sentadas com os pais, todo mundo no celular. E pasmem, não é só as crianças não, é os adultos também. As pessoas não conversam mais entre si. Justamente. A vida ela se limitou a uma tela. Justamente. Se você for procurar perceber, as crianças, os adolescentes, os adultos chegam num restaurante, para as crianças tem um parque, as crianças não vão mais praticamente para o parque, ficam na frente de uma tela. Os pais estão ali muitas vezes conversando pelo telefone. Então, a interação dessa família fica a todo tempo vinculada a essas condições da tecnologia, aos smartphones. Então, fica muito complicado para uma convivência saudável essa realidade. E não é só os smartphones, tá, Carla? É smartphone, é computador, é tablet, é videogame. Tudo, quando é usado com limite, não se tem problema. A questão é a forma como você está usando. Se você não tem um limite, não tem um tempo de uso, isso pode correr um risco. Se você for lá no tempo de uso do aparelho por semana, você vai ver o tanto que você está usando. E ali você consegue limitar ou colocar prazos. Eu vou usar só tantas horas por dia. Então, nós precisamos ter toda essa condição de perceber o que é importante e o que não é em termos de tecnologia, para não estar entrando nesse mundo sem limite. E esse decreto assinado aí pelo prefeito do Rio de Janeiro, ele é exatamente para que aconteça a proibição do uso de celulares e dispositivos eletrônicos em escolas públicas municipais, ou seja, essa dependência tecnológica que acaba atrapalhando os alunos em sala de aula, muito tem a ver também com isso, porque não se presta mais atenção na aula. Enquanto está ali o professor dando aula, está aqui o aluno
se intertendo ali com o celular o tempo todo. Então, eu gostei muito dessa medida do prefeito. Eu acho que essa medida aí poderia também ser copiada por outros estados. Eu acredito, Carla, que isso é uma questão de tempo. Por quê? Tomara. Muita gente diz assim, aí como é que vai ser dentro das escolas? Como é que vai ser para a criança ter o contato também com a inteligência artificial, com a tecnologia? Bom, as escolas vão ter que ter o espaço delas, onde a conexão é totalmente liberada apenas para aquela atividade que está sendo feita ali, com controle por um órgão, por um servidor interno da escola, para que as crianças não tenham acesso a determinados conteúdos. Então, toda essa demanda precisa ser realizada para que se trabalhe e evite ao máximo esse tipo de dependência tecnológica. Só para você ter ideia, Carla, só para dividir aqui com você e quem está assistindo, muitas vezes chega no meu consultório pais que não sabem o que fazer para levar o filho lá no consultório porque ele não consegue sair do computador. Já chegou a situação do pai com um notebook roteado pelo celular dele para ele conseguir levar o filho até meu consultório. Para a gente conseguir fazer um atendimento. Imagine. E isso é o que está acontecendo, né, doutor Rodrigo? A gente teve uma novela que mostrou essa realidade dos pais que não conseguiam ter controle. Isso é tão sério que hoje em dia a gente vê muito pais que querem levar os seus filhos para sair, para ir para um restaurante, que eles preferem ficar em casa. Sim. O tempo todo dentro de casa, ou no smartphone, ou no celular, no tablet, ou no videogame, do que está saindo. Inclusive, sim, pessoas com timidez excessiva ou alguns transtornos mentais acabam preferindo o meio virtual para se relacionar, o que agrava também a ocorrência da doença. Então, além disso, no trabalho, na escola e até mesmo no lazer, o uso da tecnologia está presente. Por isso, é importante saber dosar o tempo no meio digital. E olha, isso aí serve para todas as faixas etárias, né, doutor Rodrigo? E pegando o gancho disso, dessa questão de que as pessoas tímidas, as pessoas com algum transtorno, elas preferem exatamente esse meio virtual para se relacionar, eu queria lhe perguntar, que conselho você daria para quem tem essa dependência, para quem está assistindo o programa agora nesse momento, para quem está enfrentando essa dificuldade em casa? Olha, essa questão da falta de habilidade social, da pessoa ser tímida, tem como ser trabalhado com ajuda psicológica. E dentro de casa, os pais procurarem ao máximo realizar atividades em família. Até o uso da tela mesmo. Usar a tela para assistir um filme no final de semana, mas em família, para todos conversarem sobre aquele filme. Ou procurar tirar para ir para a natureza, para ir para um banho de piscina, para fazer uma atividade específica, uma atividade física. Porque ficar na frente da tela, quanto mais nós nos colocamos em frente à tela, nós estamos levando a vários problemas que não só são de ordem da saúde mental, da saúde física também, como, por exemplo, miopia. É uma realidade que os oftalmologistas estão recebendo muito. E as crianças estão, muitas vezes, recebendo diagnósticos relacionados a TDAH, a autismo, onde, na verdade, é pelo uso excessivo de tela, que está ali, a todo momento, sendo englobado no dia a dia dela. Então, nós temos que ter esse cuidado, temos que estar sempre próximo para estar ao máximo colocando as crianças e adolescentes e o jovem adulto, né, para estar saindo mais desse meio das telas, não só do smartphone, como de tudo, até mesmo da televisão. A televisão é uma estrutura de tela que não tem tantos aplicativos que vão causando um cadenciamento do cérebro, aumentando a atividade pré-frontal, mas também uma tela. Ontem, inclusive, doutor, eu recebi aqui um médico ortopedista falando sobre essa questão da importância da atividade física, porque nós sabemos que a atividade física, a boa alimentação, faz bem, inclusive, para a nossa saúde mental, né? Então, assim, tudo que a gente faz para poder a gente ter
né, disponibilidade, atividade física, se movimentar, tudo isso vai fazer bem para a nossa saúde mental. E quando a gente fala, por exemplo, da questão da dependência tecnológica, o que acontece? Você fica parada, você fica ali parada no tempo, parada em frente a uma tela, tem a questão dos seus olhos, que o senhor lembrou muito bem. Sim. Também, que faz um mal danado. Pessoas que vivem com dor de cabeça, muitas vezes não sabem por quê, mas já amanhece o dia, a primeira coisa que faz é pegar um celular, né? Já dorme ali com o celular, já fica o tempo todo de frente para as telas, passa a maior parte do tempo nas telas do que fazendo uma atividade física, do que fazendo uma boa alimentação, do que lendo. As pessoas hoje não estão mais nem querendo ler livros, doutor. Justamente. Não, e hoje com a inteligência artificial tem mecanismos que resumem os livros, né? Gente, onde é que nós iremos parar, hein? Eu fico pensando, a gente está numa fase, né, doutor Rodrigo, e eu me preocupo muito com isso, eu falo muito isso aqui com os meus telespectadores e telespectadoras, que a gente vem adoecendo muito mentalmente. Inclusive, eu falo muito para as pessoas da importância de se fazer a terapia. Com certeza. E se movimentar, E se movimentar, né? Carla, esse não se movimentar é um risco muito grande. Se para nós adultos isso é um risco, imagine para uma criança e para um adolescente que está em estado de formação, né? Então fica essa dica aí para você que está assistindo a gente. Se de repente, aí na tua casa, você está enfrentando esse problema ou você mesmo está tendo essa dependência tecnológica, você precisa se cuidar. Com certeza. Nós acabamos de escrever um livro, eu e a psicóloga Márcia Matias, do Rio de Janeiro, justamente falando sobre dependência tecnológica. Vai estar vindo aí, até o meio do ano, esse livro, para colaborar com a população entender que dependência tecnológica é algo muito sério. Eu sei que durante a pandemia foi muito importante, né? Nós utilizarmos todas as estratégias da tecnologia para nos comunicarmos. Mas teve esse boom que reforçou a estrutura de dependência tecnológica. Nós precisamos nos cuidar. Vamos nos cuidar, pessoal. Vamos procurar ver que nós precisamos nos movimentar, estar realizando atividade física, estar tendo contato com o outro, estar tendo esse contato com a natureza. E até mesmo procurar um psicólogo para cuidar de você. Com certeza, né? Tem que buscar ajuda quando necessário. Tem que buscar ajuda para que você não adoeça, para que você não adoeça as outras pessoas da família e para que você fique uma pessoa antissocial também, né? Porque a pessoa que tem uma dependência tecnológica, ela não tem nem mais vontade de se socializar com ninguém. E isso realmente é muito ruim, né? Então, a gente não quer que isso aconteça na tua vida, por isso a gente convidou o doutor Rodrigo para participar do nosso programa hoje, para trazer à tona aqui esse assunto, haja vista que a gente viu aí, o prefeito municipal lá do Rio de Janeiro, ele tomou essa decisão através de um decreto para que acontecesse a proibição do uso de dispositivos eletrônicos e celulares dentro da escola municipal. Eu acho que foi muito louvável essa atitude do prefeito, porque acaba sim prejudicando aí as crianças, os adolescentes, os adultos no desenvolvimento, inclusive profissional, quando estiverem aí estudando para se tornarem adultos responsáveis, para poder inclusive escolherem aí as suas profissões, né? Então, eu achei muito louvável essa atitude do prefeito lá do Rio de Janeiro e por isso a gente aproveitou para trazer esse assunto, convidando aqui o doutor Rodrigo para participar do programa. Doutor, Carla, muito obrigada, viu? Com licença, ainda tem uma coisa que a gente tem que procurar perceber. Da dependência tecnológica, nós podemos desenvolver outros quadros psicológicos. Sim. As pessoas têm que estarem atentas a isso, como quadros de ansiedade, de humor, entre outros. Por isso que eu digo, é importante realmente você buscar ajuda. A ajuda ela é sempre bem-vinda, mas é importante a gente entender que existem profissionais aí para estar fazendo. Não adianta a gente querer tomar à frente de algo que a gente não vai conseguir, né? Porque a gente pode atrapalhar, inclusive, no processo. Com certeza. Né? Mas aí a gente precisa realmente buscar ajuda e para isso existe aí equipes multiprofissionais de psiquiatras, de psicólogos, né? Para poder estar dando todo esse apoio, as terapias, para que você possa realmente sair desse quadro de